Olá pessoal, tudo bem? Espero que não esteja muito claro aqui a luminosidade. Hoje eu não estou no núcleo, hoje eu estou aqui em casa e vamos começar a falar um pouquinho, né, sobre a nossa disciplina do direito desportivo. Eu demorei um pouquinho para mandar o material porque a gente estava com muita dificuldade em fazer o upload do YouTube pro Classroom. Tava dando um problema lá, eu não estava conseguindo, acho que outros professores também teve o mesmo problema e por isso atrasou um pouco algumas matérias, tá? Eu gravei vários vídeos e na hora de fazer a conversão eu acabei perdendo, mas agora eu acho que vai dar certo, tá bom? Desculpa. Bom, então a nossa matéria, Direito Desportivo, né, como nós já conversamos, ela é uma matéria remota, nem por isso ela deixa de ser uma matéria importante, tá? O conteúdo que eu tenho para passar para vocês, ele não é muito extenso, então eu creio que não farei vídeos muito compridos, porque além de ser cansativo, talvez a gente esvaziaria logo a nossa ementa e depois ficaríamos meio sem ter atividade, tá? Então hoje a gente vai começar com o conceito, a definição, fontes e alguns princípios do direito desportivo, tá bom? O direito desportivo, como o próprio nome fala, né, ele é o ramo do direito que trata exclusivamente das relações advindas do desporto, né, dos esportes, em todas as suas esferas. Ao longo dos anos, muitas definições foram utilizadas para tentar chegar a um conceito, né, jurídico, técnico, do que seria o direito desportivo. E o que melhor se enquadra e que é o mais utilizado na doutrina mais atual nossa é o conceito elaborado pelo professor Marcílio Krieger, tá? Ele define o direito esportivo como parte ou ramo do direito positivo, né, do direito escrito, que regula as relações desportivas, assim entendidas aquelas formadas pelas regras e normas internacionais, guardem bem isso, internacionais e nacionais, estabelecidas para cada modalidade, bem como as disposições relativas ao regulamento e às disciplinas das competições. Então veja bem, né? Nós temos aqui questões de direito internacional, questões além da prática do esporte em si, seus regulamentos, né? Da disciplina dos atletas, entre outras coisas que se enquadram aqui no conceito de direito desportivo, tá bom? Eu frisei bem ali a parte das normas internacionais porque daqui a pouco nós vamos ver que uma das principais características do direito desportivo é essa internacionalidade, tá? Para começar a falar de direito desportivo, eu tenho que falar para vocês que o direito e o esporte, eles são inseparáveis, né? E por que eu digo isso? Porque todo esporte, ele é baseado em regras, não é mesmo? Todo esporte tem a sua regra, tem as suas leis próprias, digamos assim, né? Então, o direito desportivo e o direito e o esporte, né, melhor dizendo, eles são inseparáveis, certo? Qual que é o objeto do direito desportivo? O principal objeto do direito desportivo é fazer um link, né, entre o dever do Estado e o direito do cidadão de ter a possibilidade de praticar um esporte, de ter organizações de entidades para a prática de esportes e competições, né? Para que o Estado discipline modalidades esportivas, as relações entre os envolvidos, os clubes, né? Os atletas autônomos. Então, o objeto do direito desportivo é isso, é regular as relações do Estado de modo, né, que o Estado forneça condições ideais para que se pratique o esporte, tanto na forma profissional quanto na forma amadora, né? E o que é
O desporto, segundo ensina o professor Álvaro Melo, o desporto é, sobretudo, antes de tudo, uma criatura da lei, pois sem o direito, o desporto carece de sentido, porquanto nenhuma atividade humana é mais regulamentada que o desporto. Aquilo que a gente falou agora há pouco, né? É interessante a gente falar do objetivo, do objeto do direito esportivo, porque nem sempre foi assim. Nem sempre o Estado proporcionou e garantiu aos atletas, amadores ou profissionais, condições mínimas e dignas para que praticassem, né, o seu esporte, ou por lazer ou por profissão. O direito desportivo, ele é um ramo do direito autônomo em relação aos demais ramos do direito, né? O professor Paulo Nader, ele costuma dizer que o ordenamento jurídico, ele é um todo composto por diversos ramos, né? Ele é separado por classes ou ramos, né? Nós temos a grande divisão entre direito público e direito privado. Depois tem as outras espécies, né, como o direito civil, direito penal, administrativo, constitucional, enfim. Essa separação em ramos, em setores, ela se dá essa separação, mas como meio de organização, mais como uma forma pedagógica de se ensinar e de se aprender o direito. Imagina a bagunça que seria você aprender direito civil com direito comercial, tudo junto, né? Direito penal com processo penal, com leis extravagantes, tudo misturado. Então, o positivismo jurídico, ele impõe essa divisão como uma forma mais didática de se aprender e de se ensinar o direito para os acadêmicos, tá bom? Todo ramo do direito, ele é uma espécie de um gênero comum, certo? Então, o direito esportivo é uma espécie do gênero direito, certo? O direito positivo, ele impõe características próprias, né? E nós vamos ver mais adiante quais são as características para ser considerado um ramo autônomo dentro do direito. O direito desportivo, portanto, ele é um ramo específico do direito, com princípios, normas, institutos, com legislação, com doutrina, com jurisprudência, né? Com uma justiça própria e até mesmo um vocabulário que é peculiar da área desportiva, né? Então, para ser considerado um ramo autônomo, como nós estamos defendendo aqui, o direito desportivo, ele tem que ter 3 características principais. A primeira, a existência de um campo temático e específico. O direito esportivo, ele trata de um campo específico, de uma temática específica. Elaboração de teorias próprias. Nós vamos ver daqui a pouco que dentro do direito desportivo existem as suas próprias teorias. E uma metodologia específica. Então, o direito desportivo preenche esses 3 requisitos, logo ele é tratado como um ramo autônomo do direito. Como eu disse agora há pouco, o direito desportivo, ele tem uma característica extremamente diferente de praticamente todos os outros ramos do direito, que é o quê? A sua internacionalidade. E o que significa isso? Vou dar um exemplo. Se nós montarmos um time de futebol aqui na faculdade, né, na FINAM, e marcarmos um jogo com um time de futebol formado por acadêmicos lá de uma universidade dos Estados Unidos, ou de uma universidade do Japão, ou de uma universidade lá da África do Sul. Todos nós, tanto o time aqui de Nova Andradina, o time da FINAM, quanto os outros times das universidades que eu falei, eles vão saber a regra do futebol. Por quê? Ou do vôlei, ou do basquete.
Porque as regras do direito esportivo, elas são internacionais, né? Elas valem para todo mundo. E nós vamos entender isso mais para frente, por que funciona dessa forma, tá bom? Então, essa é uma grande característica, talvez a mais que se destaca dentro do ramo do direito desportivo, que é a sua internacionalidade, né? O direito esportivo ele é um ramo bem complexo porque ele é multidisciplinar. O que isso quer dizer? Ele se relaciona com os diversos outros ramos do direito. Por exemplo, com o direito do trabalho, né? O atleta profissional, ele está lá, elencado lá dentro do rol dos que são protegidos por algumas leis, né, trabalhistas, pela CLT, né? O direito desportivo ele tem um vínculo com o direito empresarial, porque envolve, às vezes, clube-empresa, tem ligação com o direito civil, quando se faz um contrato, né? Tem ligação com o direito tributário, quando você paga os impostos oriundos aí da relação profissional. Então, ele migra, né? Ele tem laços, ele tem vínculo com quase todos os outros ramos do direito, inclusive com o direito internacional, né? Uma vez que há transações internacionais aí envolvendo o desporto, certo? Por ser um ramo autônomo do direito, o direito desportivo ele tem as suas fontes próprias, né? Quando vocês estudaram lá o início do direito civil, vocês viram as fontes do direito civil, do direito penal, do direito administrativo, do direito constitucional. Aqui não é diferente, tá certo? O direito desportivo, ele tem as suas próprias fontes, né? O professor Pablo Stolze, vocês já devem ter lido bastante, né? Bastante doutrina aí do Pablo Stolze, principalmente em direito civil. Ele fala que as fontes, elas são os meios pelos quais se formam ou estabelecem as normas jurídicas. E o professor Paulo Nader, que é um outro que eu gosto muito também, ele fala que existem 3 espécies de fontes. As fontes históricas, as fontes materiais e as fontes formais. A primeira fonte, né, a fonte histórica, ela indica a época, o local, as razões que determinaram a formação daquele direito, daquele ramo do direito, no nosso caso, né? Essas são as fontes históricas. As fontes materiais, elas são compostas, elas são constituídas pelos fatos sociais, pelos problemas que a sociedade sofria naquela época e que foram condicionando a formação daquele determinado ramo do direito, né? E aí envolve vários fatores, né? Como a economia, como a moral, bons costumes, dependendo do ramo do direito. Enfim, ela também pode ser classificada em fontes diretas e indiretas, tá? Fontes materiais diretas e fontes materiais indiretas. A última espécie de fonte são as fontes formais. Como o próprio nome diz, né? Está relacionada às formas. As formas pelas quais as normas jurídicas se exteriorizam, né? E tornam-se conhecidas, né? Essa modalidade de fonte também pode ser direta ou indireta, tá bom? Agora que a gente deu uma pincelada aqui no que são as fontes, nós vamos tratar especificamente das fontes do direito desportivo, tá? E elas são 7. As principais fontes do direito desportivo são 7. A principal fonte do direito desportivo é a Constituição Federal, tá? Ela aborda a matéria desporto em alguns dos seus artigos e a gente vai tratar deles aqui, tá? Então começa lá pelo artigo 24 da Constituição, que prevê a competência concorrente entre Estado e União para legislar sobre matéria desportiva. Então, para legislar sobre matéria desportiva, o Estado, a União e o Distrito Federal têm competência legislativa. Veja bem que os municípios ficaram de fora, né? Então, não adianta você cobrar o seu vereador,
para ele fazer uma lei que trata de direito desportivo. Ele não tem competência para isso. Não é que ele não seja inteligente o suficiente. Ele não tem a competência no sentido de não ter jurisdição, tá? Não ter uma autorização legislativa para tratar daquele assunto. Então, somente o Estado, incluindo o Distrito Federal, obviamente, e a União podem legislar sobre direito desportivo, né? Essa é uma inovação trazida pela Constituição de 1988. Antigamente, antes da Constituição de 88, somente a União poderia tratar de matéria desportiva no que diz respeito à legislação, tá bom? A Constituição de 88 ela trouxe várias inovações no que diz respeito ao direito desportivo, né? Já disse a primeira aqui, que foi a questão da competência concorrente entre União e Estados para tratar de legislação. E a segunda, que também é muito importante, foi inserir o esporte lá no artigo 5º, que trata dos direitos e deveres individuais e coletivos, né? Então, o esporte passou a ser um direito, uma garantia fundamental, né? Está lá elencado no artigo 5º da Constituição. E a principal fonte do direito desportivo é o artigo 217 da Constituição Federal, tá? O artigo 217, abram a Constituição depois e leem lá. Ele trata, né, de todo o âmbito do direito desportivo. O artigo 217, ele fala de forma rápida aqui, que é dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não formais, ou seja, profissionais e não profissionais, né? Estabelecendo alguns critérios que devem ser observados, e aí elenca lá em 3 ou 4 incisos, tá? Não vou ler tudo aqui para não ficar cansativo, mas depois vocês abram lá a Constituição e leiam, tá bom? Essa inserção do artigo 217 na Constituição Federal, né, tratando especificamente do direito desportivo, regulando as questões desportivas, ela vem firmar, ela vem consolidar o direito desportivo como um ramo autônomo do direito, né? Ampliando aí a sua abrangência, aquilo que a gente estava falando agora há pouco, né? A sua conexão com os outros ramos do direito, mas estabelecendo, consolidando a sua autonomia perante os outros ramos do direito. Então, a primeira e principal fonte do direito desportivo, guardem bem, é a Constituição Federal, certo? A segunda fonte, também muito importante, é a Lei 9.615 de 1998. Pelo número da lei vocês não vão lembrar, mas provavelmente muitos, principalmente o pessoal aí que curte futebol, já ouviu falar da Lei Pelé, certo? E por que ela chama Lei Pelé? Porque lá no ano de 1998, o ministro do esporte no Brasil era o senhor Edson Arantes do Nascimento, nosso popular Pelé, o rei do futebol. Para quem não sabe, o Pelé já foi ministro do esporte, tá? Lá no governo do Fernando Henrique, em 1998 ele era, e por isso a lei leva o seu nome. E essa lei, ela foi importantíssima para o direito desportivo, e muito importante mesmo, principalmente para o futebol. Talvez eu use muito o exemplo do futebol, principalmente por ser o esporte mais praticado no mundo inteiro, né? E por ser uma paixão minha, eu adoro futebol, eu sou fanático por futebol. Então, talvez para mim trabalhar com os exemplos fique um pouco mais fácil, tá bom? Quais foram as principais inovações trazidas pela Lei Pelé? Essa lei, ela tinha como objetivo modernizar e moralizar o esporte e a prática desportiva. Tá? Eu vou destacar 4 das principais inovações trazidas
por ela. E esse tema, a Lei Pelé, ela vai ser o objeto do nosso trabalho, que vai valer nota para N1, tá bom? Já vou antecipar. Mas enfim, vamos destacar aqui as 4 principais alterações. A primeira, e talvez a mais importante para o mundo do futebol, é a extinção do vínculo do atleta profissional ao clube após terminado ou extinto o contrato de trabalho. Eu não sei se vocês lembram, pessoal que curte mais o futebol aí, que acompanha, que tem um clube do coração. Antigamente a gente falava do passe, né? O clube tal comprou o passe do jogador tal. O que acontecia? Era praticamente uma relação escravocrata, né? O atleta era praticamente um escravo do clube. O clube comprava o passe do atleta e olha só que absurdo. Mesmo depois que acabava, mesmo depois de terminado ou extinto o contrato do trabalho e permanecendo o clube como proprietário do passe do atleta, ele não podia se vincular a outro clube sem que esse novo clube comprasse o seu passe. Ou seja, ele podia ficar sem trabalhar porque estava sem contrato de trabalho, e ele não poderia trabalhar para outro clube sem que esse novo clube comprasse o seu passe. E parece brincadeira, e acontecia muito. E eu vou até citar um exemplo de um amigo meu, um conhecido meu, aqui da cidade, aqui de Nova Andradina. A gente jogava futebol, sempre joguei futebol, e esse meu amigo, ele é alguns anos mais velho que eu, e ele sempre jogou muito bem. E teve uma época que aqui na cidade tinha um clube, né, um clube profissional, o Senna, e ele se vinculou a esse clube. Então o Senna era o proprietário do passe dele, né? Isso quando ele tinha tipo 16, 17 anos, 18 anos, não sei. Enfim, foi jogar um campeonato estadual aqui do Mato Grosso do Sul, um campeonato praticamente amador, sem remuneração, sem nada. Foi para, né, porque gostava de jogar, representando a sua cidade, enfim. Se vinculou, né, o seu passe ficou pertencendo ao clube aqui da cidade. Passado algum tempo, o clube já não tinha mais time, não disputava nada. Mas esse meu colega, ele sempre jogou bastante, ia jogar para fora, né? O pessoal vinha aqui chamar ele para jogar, porque ele jogava muito bem. Um dia ele foi jogar bola no Paraná e alguém do time do Londrina, viu ele jogando e se interessou. E chamou ele para ir jogar profissionalmente no Londrina. Ele falou, lógico, vou, adoro futebol e tal. Meu sonho é ser jogador. Foi. Chegou lá no Londrina, ele já treinando com o time profissional, foi ser registrado lá na federação. O que aconteceu? Ele tinha o passe vinculado aqui ao clube de Nova Andradina. E o clube já tinha sido extinto, não funcionava mais, só tinha no papel, enfim. Ele não conseguiu dar sequência lá na carreira dele, acabou ficando meio desgostoso, porque não conseguia liberação aqui, não tinha com quem conseguir, porque o clube já estava abandonado e tal. Aí acabou desistindo. Mas é só um exemplo de como o atleta ficava vinculado ao clube por conta do passe. E a Lei Pelé veio para acabar isso. Acabar com essa aberração jurídica, né? Que era o passe. Enfim, essa é uma das principais, se não for a principal inovação trazida pela Lei Pelé. A segunda é o reconhecimento expresso dos clubes como entidades autônomas e com liberdade para se estruturar. Então o clube tem total autonomia hoje, os clubes, né? E aí eu uso o exemplo do futebol, mas aqui a gente fala de outros clubes também, como os clubes de vôlei, de basquete, enfim, praticantes do esporte de maneira em geral, tá bom? A terceira, também muito importante, foi a criação de um sistema de arbitragem de competições não vinculados a nenhuma entidade de direção. Então, a comissão de arbitragem, né, e aí tanto do futebol quanto do vôlei, do basquete, enfim, ela não tem vínculo com nenhuma entidade de direção, tá? E a quarta e última das principais aqui que eu elenquei é uma justiça desportiva independente. E a gente vai estudar essa independência da justiça desportiva
mais à frente, tá bom? Então a Lei Pelé, ela foi muito importante no âmbito do direito esportivo, por conta de todas essas inovações trazidas aí, né? Uma modernidade, uma moralidade, né? Deu um ar de profissionalismo ao esporte aqui dentro do nosso ordenamento jurídico nacional, tá bom? Uma outra fonte do direito desportivo, que também é uma legislação, ela é a Lei 10.971 de 2003. Ela é o famoso Estatuto do Torcedor, Estatuto de Defesa do Torcedor. Por que o Estatuto de Defesa do Torcedor é importante? Por que ele é uma fonte do direito desportivo? O Estatuto de Defesa do Torcedor, ele veio, obviamente, né, pelo nome, ele veio para proteger a relação de quem vai assistir o esporte, né, por ser a relação mais fraca, a relação hipossuficiente, né, com relação aquele que promove o evento desportivo, né? Vocês já devem ter estudado sobre o Código de Defesa do Consumidor, né? Questão da hipossuficiência, inversão do ônus da prova, tal, enfim. Aqui é a mesma coisa. O torcedor, a partir do Estatuto de Defesa do Torcedor, ele passou a ser visto como o consumidor na relação de consumo. E aquele que está promovendo o evento esportivo, por exemplo, a Federação Paulista de Futebol, a Federação Carioca de Vôlei, ela seria a figura do fornecedor. E por conta do consumidor na relação de consumo, né, o torcedor nessa relação aqui, espectador e promotor de evento, ser a parte mais fraca da relação, ele é protegido por lei. No caso aqui, o Estatuto de Defesa do Torcedor. É essa a função, né? Então a principal inovação trazida aqui foi essa mudança de cenário, né? De tratar o torcedor como um consumidor e aquele que promove o evento esportivo como um fornecedor de eventos, tá? Em 2010, o Estatuto de Defesa do Torcedor ele sofreu uma grande alteração, né? Vários artigos foram modificados, tal. E a principal alteração ela é referente às torcidas organizadas, mas isso aí é matéria para um outro dia, tá bom? Ainda aqui tratando das fontes, nós temos como quarta fonte o Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Ele também é de 2003. Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Veja bem, aqui é um código que vai tratar da relação com a justiça desportiva. E o código, ele é aplicável a todas as modalidades desportivas, não só a um esporte em específico. Todas as modalidades desportivas. E qual que é a sua principal função? Regular as competições desportivas e a questão disciplinar destas relações esportivas. O Código Brasileiro, ele vem para complementar o artigo 217 da Constituição que a gente viu lá, né, como primeira fonte do direito desportivo. Esse código ele é bem completo, né, e ele abrange várias coisas, vários assuntos, desde lá do princípio da ampla defesa até o princípio do fair play esportivo, né, e ele que prevê a estrutura dos tribunais de justiça desportivo, os ritos processuais, as infrações disciplinares, as penalidades, né? E até questões de doping, tudo passa pelo Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Ele sofre ainda até hoje uma grande crítica, porque apesar dele regulamentar toda e qualquer atividade esportiva, toda e qualquer modalidade desportiva, ele foi praticamente embasado na prática do futebol. O que para mim é natural, por ser o futebol o esporte mais praticado, né, no Brasil e no mundo. Enfim, mas boa parte da doutrina faz essa crítica aí ao CBJD, tá bom? A quinta fonte do direito desportivo
que é praticamente uma fonte universal do direito, é a jurisprudência. Acho que eu não preciso ficar explicando mais, né, o que é a jurisprudência para vocês, né? Aquela prática reiterada de decisões dos tribunais, enfim. A nossa justiça desportiva, ela não é muito antiga, né? Ela está começando, está caminhando perto dos outros ramos do direito, certo? E então, por conta disso, ainda não se tem um grande leque, né? Um grande acervo, digamos assim, de jurisprudência, tá? Mas tem evoluído bastante nesse sentido. A sexta fonte, que também é uma fonte universal, é a doutrina, né? E o que é a doutrina? A doutrina é a reunião dos estudiosos, dos teoristas, dos juristas, né? Que pegam a lei nua e crua e gelada, estudam e desenvolvem teorias e escrevem essas teorias em obras, né? Que servem de amparo, de apoio para todos os outros operadores do direito, né? O professor Miguel Reale, ele tem uma teoria que é bem legal. Ele fala que a lei é a fonte mais geral do direito, né? A fonte mais ampla, é a principal fonte. Mas ela não pode atingir a lei, só a lei nua e crua e fria, ela não pode atingir a sua plenitude, o seu significado, sem ter como antecedente o trabalho científico dos juristas. Então, nada adianta ter a lei se não tiver os juristas, os grandes pensadores do direito, estudando essa lei e a partir daí do seu trabalho intelectual, né, o desenvolvimento das suas obras para melhor explicar essa lei, né? A questão da doutrina do direito desportivo é a mesma questão da jurisprudência, né? Por não ser um ramo tão antigo quanto os demais, ainda ela está engatinhando. Mas, até em virtude do Brasil ter sediado a Copa do Mundo em 2014 e as Olimpíadas em 2016, o acervo da doutrina, né? Nós passamos a ter muito mais estudiosos do direito desportivo a partir desses grandes eventos, né, em que o nosso país foi sede e dessa forma evoluiu bastante nesse sentido, mas ainda estamos engatinhando perto dos outros ramos do direito, até por conta da diferença de idade, né? Nós somos bebês perto do direito civil, do direito penal, enfim. A última fonte, que também é uma fonte universal, seriam os princípios gerais do direito, né? O que são os princípios gerais do direito? São aquelas proposições gerais que fazem parte da cultura, do ordenamento jurídico, que confirmam a criação, a interpretação ou a aplicação do direito. O Celso Antônio Bandeira de Mello, ele também tem uma teoria interessante. Ele fala que violar os princípios é pior do que violar as leis, as normas. Porque as leis e as normas, elas são criadas com base nos princípios. Então, violar o princípio é pior do que violar a própria lei, né? Os princípios, eles são tão importantes, eles são tão fundamentais para o direito, que lá na lei de introdução ao novo direito brasileiro, na LINDB lá, vocês estudaram a LINDB, né? No artigo 4º, ela prevê, né, que quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. Olha que responsabilidade, né, que tem os princípios gerais do direito. Ele servirá de fonte primária quando a lei for omissa ou quando o juiz ficar ali naquela dúvida, né? Tá bom? Pessoal, por hoje é isso, tá? Na próxima aula nós vamos começar a ver os princípios do direito desportivo. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima.